Então, irmãos, estamos falando sobre missões na história, né? E chegamos então ao ano 1000, um ano aí que os cristãos, né, ou a igreja daquela época pensava que a igreja duraria só 1000 anos, né? Então Jesus voltaria, né? Sua igreja seria arrebatada. Então não é isso obviamente que aconteceu. Então a igreja, né, vai entrar agora na história das cruzadas, né? Eles vão fazer as cruzadas e se aprofunda ainda mais, né, uma consequência, vamos dizer, aí terrível para a história da igreja. Então, tô aqui compartilhando com vocês o PowerPoint novamente. Então, nesse período, né, nós chamamos as cruzadas. Em relação às cruzadas, o cristão é obrigado a considerar que representaram um desastre irreparável para a causa cristã, né? Temos aí várias consequências por causa disso. A maior parte das cruzadas parecia considerar que a única coisa a fazer em relação aos infiéis era exterminá-los ou reduzi-los à escravatura permanente. Poucas vozes se ouviram em protesto. Então, quer dizer que a igreja, né, passou a fazer as cruzadas, e as cruzadas era realmente uma caça aos pagãos. Eles não tinham mais acessibilidade ou essa questão de evangelizar, né? As pessoas individualmente, convertendo-os, né, para Cristo, falando do evangelho, discipulando, né, essas novas pessoas, não, era na força, né? O cristianismo já era uma religião do Estado, né? A igreja tinha a sua polícia, então eles saíam nessas cruzadas mesmo caçando todas as pessoas que não eram cristãs. Então piorou, vamos dizer, a situação, porque as pessoas não queriam, né, essa questão. Então eles fugiam ainda mais, e outra religião que oferecesse outra coisa, eles estavam abertos, né? Então a gente vê aí que se aprofundou ainda mais na escuridão, por isso é conhecido também como a Era das Trevas. Mas, novamente, Deus vai levantar homens, né, que mudaram aí essa história. Vai mudar essa história aí, tá bom? Poucas vozes, como a gente leu, se ouviam em protesto, né? Tomás de Aquino foi uma pessoa chave aí que levantou essa voz, né? Mas era um em poucos, vamos dizer. Ele sustentava que os infiéis tinham certos direitos naturais que deveriam ser respeitados. Assis, né, estava convicto de que os pagãos não se haviam convertido, era só uma imposição. Então ele dizia, né, que os evangelhos tinham que ser apresentado em sua forma simples e beleza. Então isso iria atrair as pessoas. Então nós vamos aí falar de um homem que fez muita diferença nessa época, que é o Lúlio, tá bom? O Raimundo Lúlio aí tem uma história incrível que nós vamos falar aqui. Então, Raimundo Lúlio teve uma figura, né, como um dos maiores missionários da história da igreja. Outros possuíram o mesmo desejo ardente de pregar o evangelho aos infiéis e de, se necessário, sofrer por ele, mas coube a Lúlio ser o primeiro a desenvolver uma teoria das missões, não apenas por desejo de pregar o evangelho, mas para trabalhar com um cuidado pormenorizado na forma de fazê-lo. Então, quem era, né, esse Lúlio? Então, olha a história interessante dele. Até 30 anos, Lúlio foi um jovem cortês, galante e frívolo, um poeta sem nenhum pensamento especial acerca da religião. Era um homem comum
e vivia a sua vida aí sem pensar na religião. Então, subitamente, teve um dia 3 visões de Cristo chamando por ele e pedindo-lhes que servisse o Salvador. A conversão foi completa. Durante os 50 anos seguintes, Lúlio esteve incansavelmente ao serviço do seu Senhor. O tema central das suas ambições e o objetivo era a conversão dos infiéis à fé de Cristo. Lúlio foi um sábio profundo ao corrente de todos os sistemas filosóficos e teológicos do seu tempo. Lúlio era da opinião que a evangelização dos sassarrenos, né, ou os muçulmanos, exigia 3 condições. Ele foi um missionário específico para os muçulmanos, tá? Então, essa evangelização dos muçulmanos exigia 3 condições: uma pregação rigorosa da sua linguagem, uma compreensão, rigorosa da sua linguagem. As línguas indispensáveis que o missionário deveria aprender é o hebreu, o árabe, o siríaco e o grego. Então, Lúlio aqui estava se esforçando, fazendo esforços para realmente pregar aí na língua, né? Então, um dos primeiros que a gente vê que diz, olha, é preciso pregar na língua, o missionário precisa aprender para poder alcançar essas pessoas. A composição de um livro, ele também pregava isso, em que a verdade da religião cristã fosse escrita, né? A teologia muçulmana havia desenvolvido a sua própria escolástica e também a certeza de poder demonstrar a verdade das suas doutrinas para não ter possibilidade de erro, tá bom? Tinha certeza de poder demonstrar a verdade das suas doutrinas para lá da possibilidade de erro. Desculpe, irmãos. Então, ele cria, né, que o missionário tinha que ter essas línguas e também que existisse um livro, né, para combater os muçulmanos, que fosse de encontro com aquilo que os muçulmanos diziam. Então iria ter um livro também do cristianismo para combater os ensinamentos dos muçulmanos. Então esse foi um dos desafios dele, né, do Lúlio. E aí ele foi enviado, né, para os muçulmanos. Ele dizia: se afirmais que a lei de Cristo é verdadeira e a de Maomé é falsa, tereis de prová-la por meio de razões necessárias, tá bom? Então nós tínhamos que mostrar como os cristãos as razões, né, contrárias aos muçulmanos. Então, a condição, o missionário também teria a condição, consistia na vontade de oferecer um testemunho fiel e corajoso perante os muçulmanos, mesmo à custa da própria vida. Empreender a pregação do evangelho em países muçulmanos foi, de certo, uma decisão perigosa, pois tal fato constituía sobre a lei islâmica uma ofensa punível com a morte. Até hoje é assim, né? O missionário que vai pregar para um muçulmano é passível de morte. Então, Lúlio escreveu a seguinte frase. Vamos ver. Os missionários converterão o mundo por meio da pregação, mas também vertendo lágrima e sangue, e através de grandes trabalhos e no meio de uma morte amarga. Então, foi isso que realmente aconteceu com ele. Ele entregou a vida dele para os muçulmanos. Não era um homem que formulasse pensamentos que não estivesse pronto para traduzi-los em atos. Parece haver visitado 4 vezes o norte da África para pregar aos muçulmanos e discutir com eles em pessoa. Na 4ª visita, em 1315, num país chamado Búgia, numa região, foi de tal modo agredido que morreu em resultado dos sofrimentos recebidos. Então, Lúlio, ele foi um dos primeiros, né, missionários para os muçulmanos, e ele defendia isso, né, que o missionário tinha que aprender a língua do povo
o cristianismo tinha que ter um livro que refutasse, né, que mostrasse razões claras refutando as questões dos muçulmanos, um livro para isso, e que o missionário tinha que testemunhar e entregar sua própria vida em favor desse grupo. Então ele visitou, né, 3, 4 vezes, e na última vez ele morreu porque sofreu agressões, né, e por consequência disso, então foi levado à morte. Mas ele entregou a sua vida aí para evangelizar esse grupo de pessoas, tá certo? Então, aí um dos grandes missionários, né, Lúlio. Outra história bem interessante, e essa é a última, na China, né? Vamos começar a ver então na área da China. Nós temos uma grande tragédia na história das missões, irmãos, por isso que era negra, tá bom? Tem muitas coisas aí que aconteceram que poderia ser diferente na história das missões. Então, o homem aí agora é Marco Polo. Ele mandou uma mensagem, né? Ele era um homem que vivia na China, um dos líderes. Então ele mandou uma mensagem para o Papa pedindo o envio de 100 homens instruídos e dedicados à fé cristã, que soubesse provar aos instruídos, né, aos homens que tinham estudos, dos seus domínios por meio de argumentos corretos e justos, que a fé professada pelos cristãos era superior e fundada numa verdade mais evidente que qualquer outra. Então um homem instruído que pudesse, né, pregar para essas pessoas aí do alto escalão, que pudesse provar, né, a fé cristã. Então, o que aconteceu? O Papa não prestou muita atenção nesse pedido. Então, se tivesse prestado atenção a esse pedido, os resultados haveriam sido talvez consideráveis. Mas 20 anos se passaram, e quando o Papa Nicolau, que era o Papa da época desse Marco Polo, que solicitou essa carta, né? Quando ele se decidiu a responder a carta, foi em 1289, e enviou apenas um homem. O homem tinha pedido 100 homens, né? Abriu a China para receber aí 100 missionários, e depois de 20 anos ele enviou somente um homem. E aí o que aconteceu, os resultados foram bem diferentes, né? Ele enviou, esse um homem que ele enviou foi o homem chamado Marco o João Monte Carvino, tá bom? Foi esse homem que ele escolheu. Então esse homem já conhecia o Oriente, né? Como já conhecia, já tinha ido lá, e ele foi, né, por via terrestre. Na verdade, a via terrestre estava encerrada, então João decidiu que ele iria por navio. Então essa ida demorou 13 meses para chegar à Índia, não foi nem a China, ele chegou à Índia ainda. Então depois, né, João chegou então em Pequim, provavelmente em 1294, e foi calorosamente recebida por Kublai Khan, um homem que foi até Roma, né, que conhecia então o cristianismo. Já um homem agora idoso, e ele esperava converter o clã, mas não teve êxito, dado que o imperador envelhecera dentro da idolatria. Então esse homem que estava aberto para receber o evangelho agora já era velho demais, idoso demais para mudar de religião, e ele não obteve êxito, né, na pregação do evangelho para esse homem, e nem tinha mais as portas tão abertas como 20 anos atrás. Então, mais tarde, foi enviado uma equipe com 50 homens para ir à China, mas dessa viagem somente 42 chegaram, muitas vezes por causa da dificuldade da viagem, morriam pelo caminho, né? Mas foi mais uma embaixada do que esforços permanentes, né? Eles chegaram lá mais como uma visita, ver o que acontecia, do que propriamente dito um esforço missionário para alcançar pessoas desse país. Então, uma tragédia aí, né, como a gente fala em missões, porque uma pessoa, né, enviou uma carta para a igreja pedindo 100 homens
instruídos para pregar o evangelho, porque tinha essas portas abertas, tinham pessoas interessadas, mas a igreja não atendeu, só atendeu depois de 20 anos, mandando somente um homem. Então, quando ele chegou na China, né, esse homem que estava aberto agora era velho demais para receber o evangelho, já não queria ouvir e não tinha as portas tão abertas assim. Então, esse é o perigo, né, de a gente não obedecer, de a gente custar, né, a fazer missões, de a gente esquecer uma carta, um pedido, né. Esses pedidos geralmente são de socorro, porque são vidas que necessitam ouvir de Cristo e que a oportunidade muitas vezes passa. Então, essas eras, né, foi onde a igreja mais se afundou, onde a igreja deixou de fazer missões, onde a igreja entrou com essas cruzadas, né, que faziam só traziam opressão às pessoas e não conversão de verdade. Então, é um alerta para nós, né? E também mostra a fidelidade de Deus. Mesmo assim, o Senhor tocou na vida de alguns homens que resolveram obedecer e também fizeram a diferença, levaram, expandiram, né? E essas histórias aqui são algumas e escolhidas, né, para ver que continuava expandindo, sempre para novos lugares, né, o Senhor levando aí o seu evangelho, mas a igreja, né, estava mergulhada num período de trevas, né? Então, essa é a história, mas o Senhor, ele é bondoso e nós vamos ver o avanço de missões na próxima aula, tá bom? Como a igreja conseguiu reagir, como novos missionários surgiram para a expansão dessas missões, tá bom? Que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus. Tchau!